Tente Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado, amada, Jesus disse isso no momento mais decisivo da sua vida. Olha que interessante. Ele podia ter dito numa conversa qualquer, mas Jesus não diz numa conversa qualquer. Jesus fala aonde? No Getsemane. Enquanto ele suava sangue em oração. Enquanto ele se preparava para a sua paixão e morte de cruz. Olha que forte. Interessante que Jesus vivia esse momento tão difícil. E os discípulos? Vocês lembram o que os discípulos faziam? Eles dormiam. E por não vigiarem, se escandalizaram. Por não vigiarem, fugiram. Por não vigiarem, caíram. A carne é fraca, sim. Às vezes a gente olha, preste atenção. Existe uma coisa chamada temperamentos. Tem pessoas que têm um temperamento mais explosivo. Tem outros que têm um temperamento mais festivo. Tem outros que têm um temperamento mais introspecto. Mais fechado em si. Tem outros que têm um temperamento mais tranquilo. Cuidado com a avaliação dos temperamentos se você dá um grau de santidade. Quem é tranquilo é santo. Quem é agitado é pecador. Não se iluda com isso. Isso é sobre temperamento, isso não é sobre pecado. Então não confunda. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você olha fulano que, olha, é um santinho. Não. Não quer dizer não, pode ser que ele seja. Mas não é porque ele é calado, não diz nada, porque ele é bem quietinho que ele é santo. Não é isso que vai fazer. A carne é fraca daquele que tem um temperamento colérico, daquele que tem um temperamento fleumático. A carne é fraca dos dois. A carne é fraca para quem é sanguíneo e para quem é melancólico. A carne é fraca para todos nós. Então, uma coisa que eu preciso saber, a carne é fraca. Escreva, coloque nos comentários. Por que eu preciso saber disso? Porque eu não posso nunca me achar fortão, poderosão, que não tem perigo comigo, que eu não vou cair, que eu já estou salvo, que eu já sou santo, que eu já nunca posso achar, em nenhuma fase da minha vida, nem a altura que você chegar. Eu nunca acho isso. Eu sempre entendo que a carne é fraca, sim, mas a oração fortalece o espírito. Isso aqui é muito forte. Quem não ora enfraquece. Quem não vigia tropeça. Pega essa palavra, combatente. Quem não ora enfraquece. Quem não vigia tropeça. Por isso que o Senhor Jesus fala: vigiai, orai e vigiai. Quando ele está dizendo isso, é exatamente para que você não se enfraqueça, para que você não tropece. Pegou essa palavra, amado, amada, escolhida de Deus? Meus irmãos, a carne é fraca, mas a oração fortalece o nosso espírito. E você talvez me diga assim: como é que eu faço isso? Na vida real. Como é que eu aplico isso? Como é que eu vigio? Como vigiar e orar na vida real? A gente gosta de falar isso, né? Na vida real. E eu digo para vocês, vamos lá para quem gosta de anotar. Primeiro, vigiar os pensamentos. É a primeira vigilância que eu preciso ter. A vigilância dos meus pensamentos, porque muitas quedas, e saiba, é uma grande verdade. Se você fizer um exame de consciência bem feito, você vai saber. Muitas quedas começam na mente. Isso daqui é preciso entender, por isso que eu coloco como primeiro ponto de como é que eu vigio e oro na vida real. Muitas quedas, talvez a maior parte delas, começa em nossa mente. A gente começa pensando, a gente começa. Quantas vezes que a gente fica magoado com o outro, pelo que o outro nem fez, mas porque na mente da gente a gente já visualizou. A gente já acreditou, já construiu a história está construída, já está desse jeito e eu já estou com raiva de algo que nem aconteceu. Quantas pessoas, quantos casais até brigam por causa disso? Quantas amizades dão um problema por causa disso? Começa na mente. Aí no final das contas, eu vou dizer para vocês, quantas pessoas que eu já acompanhei desse jeito. Quando a gente vai acompanhar, eu olho e digo assim, não existe um problema real. Existe um problema na mente. Ou seja, se construiu uma história, se construiu uma narrativa. Quem construiu? Você mesmo, e o inimigo jogando veneno. Jogando as sementes e você construindo, fazendo crescer. Entenda? Filipenses 4, versículo 8 diz:
tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Não é isso, não? Nisso pensai. Tem mais ainda, né, André? Eu já pulei, né? Tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha como é interessante isso. Meus irmãos e minhas irmãs, quando São Paulo vem dizer para nós tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Mas normalmente o que é que a gente pensa? No pior. A gente pensa naquilo que não é justo, naquilo que não é bom, naquilo que não é respeitável, naquilo que é mentira, naquilo que é impuro, não é assim? É. Naquilo que não é amável, naquilo que não tem virtude, a gente acaba pensando nisso, mas São Paulo fala o contrário. Eu devo pensar naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é respeitável, naquilo que é justo. Pegou essa palavra? Então, a primeira vigilância acontece aonde? Em nossos pensamentos. O que você anda pensando? Coisa boa ou coisa ruim? Coisa pura ou coisa impura? Coisa justa ou coisa injusta? Primeira coisa, vigiar os pensamentos. Segunda coisa, vigiar os ambientes. Evite lugares, também pessoas ou situações que te afastam de Deus. Tem certas pessoas que te afastam de Deus, tem certos ambientes que te afastam de Deus, tem certos lugares que te afastam de Deus. O que você deve fazer? Você evita. Entende? Senão você vai sempre para aquela pessoa que te leva ao pecado. Você vai estar sempre naquele ambiente que te leva ao pecado? Não, sai de lá. Como também existem ambientes que nos levam a Deus, a oração, a intimidade. Começa a buscar esses lugares. A vigilância, e eu vou dizer para você, viu, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus, a vigilância, ela é prudência e não medo. Ai, vocês têm medo desse lugar? Medo não. Pode dizer, diga, eu não tenho medo. Eu tenho prudência. Então, não confundir prudência com medo. Lembre-se dessa palavra. Pega a palavra. A vigilância é prudência. Repito. A vigilância é prudência. Não é medo. Nós evitamos determinados lugares, nós evitamos determinadas pessoas e determinados ambientes, não porque temos medo, mas porque temos prudência. Pega a palavra, atente. A oração, vou te dizer uma coisa. O que eu faço? Primeiro, eu devo vigiar os pensamentos. Segundo, vigiar os ambientes. Terceiro, orar antes de decidir, antes de falar, antes de agir. Pegou essa palavra? Sempre ore antes de decidir. Às vezes a gente decide de cabeça quente, ou com raiva, ou feliz demais. Não se iluda. Estou feliz demais, aí decido. Vai dar errado. Estou com muita raiva, vai dar errado a decisão. Eu preciso orar antes de decidir. Mas não é uma oração para justificar a decisão de raiva, não. Orar de verdade. Eu preciso orar antes de falar ou de agir. A oração antes protege o resultado depois. Ah, eu quero bons resultados. Por que você não está orando antes? Aí começa a rezar depois. Que dê tudo certo. Você não está rezando, está fazendo figa. Está fazendo, como é que chama? Sorte. Pedindo. Você não precisa de sorte, amado. Você tem Deus. Entende? Então, presta atenção nisso que eu estou te falando. A gente ora antes, exatamente para a proteção do resultado depois. A gente já ora dizendo, e vai dar certo. Já deu, em nome de Jesus. Nós oramos antes. Nós consagramos antes, por que não iria dar certo? Problemas em tudo que a gente fizer vai surgir, mas que vai dar certo, vai. Pergunte sempre assim, Senhor, isso te agrada? Nós, como combatentes, temos sempre uma frase que a gente já aprendeu comigo a rezar. Lembra? Senhor, se é da tua santa vontade, para o bem e a salvação da minha alma, que o Senhor me conceda esta graça que eu estou pedindo. Ou seja, claro que não é só sobre a graça que eu estou pedindo. Eu
devo perguntar ao Senhor: Senhor, eu devo agir assim? Isso te agrada? Senhor, eu devo falar assim? Isso te agrada? Eu pergunto isso. Senhor, eu devo decidir assim? Isso te agrada? Se eu decidir dessa forma, está de acordo com a tua vontade? Essa pergunta é importante. Pergunte sempre isso. O que mais? Vamos lá. Vigiar. Como vigiar e orar na vida real? Vigiar os pensamentos, vigiar os ambientes, orar antes de decidir, falar ou agir. E o que mais? Manter o coração sensível ao Espírito Santo. Quem tem vida de oração sente o alerta de Deus antes do perigo. Não é premonição, como alguns dizem, não. Pelo contrário. Quem tem uma vida de oração sente o alerta de Deus diante do perigo. Perigo, ei, vai dar errado. Não vai não. Não vai não. Eu costumo fazer essa experiência, inclusive eu já converso muito com Débora, tá lá no coração, não vai não, não vai não. Aí eu vou, aí dá errado. Aí eu olho para Débora, por que eu fui? Eu não disse, Deus não colocou no meu coração. Eu senti o alerta que não era para eu ir. É verdade. Vamos para lá, vamos. Hoje a gente começou a decidir. Quando a gente tá lá certo pensando, aí disse, não, sabe uma coisa? Faça aquilo que Deus falou no coração. E Deus disse que não fosse, nós não vamos. Estava tudo certo, tudo programado, que a gente ia para tal lugar, a gente não vai. Deus, quem tem vida de oração, sente o alerta de Deus diante do perigo. Vai dar problema. Melhor nem entrar, né? Evite esse encontro. Evite esse encontro. Evite essa conversa. Tem conversa, mas é porque eu preciso dessa conversa, não precisa nada. Deixa de bobagem dizer que precisa disso, daquilo. Você precisa de Deus só. O resto é resto, vai ser acrescentado. Ah, eu preciso ter essa conversa hoje. Precisa não. Se Deus alertou no seu coração, não vai pela raiva. Não vai pela empolgação. Certo? A oração, ela faz uma coisa que é afinar os sentidos espirituais. Quem tem vida de oração começa a afinar os sentidos espirituais. E a pessoa começa a ter a sensibilidade de perceber os ambientes que lhe cabem, o que deve ser evitado, o que deve fugir. Pedro, Mateus capítulo 26, lá quando Pedro, é interessante, porque Jesus havia alertado para ele o quê? Vigiai e orai. Para não, coloca a palavra original aqui, por favor, André. Primeira palavra. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Palavra da salvação. Jesus havia alertado a Pedro para vigiar e orar. Mas Pedro fez o quê? Dormiu. Não sei se vocês perceberam um detalhe. Jesus fala, vigie e ore. Pedro não vigia e não ora. Ele dorme. Você sabe o que acontece depois? Horas depois, Pedro negou Jesus 3 vezes. É forte. Quem? Pedro. Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Por isso que eu disse a você, nunca se acha o bom, o forte, o que não. Jesus disse, vigie e ore. Pedro não vigiou, e uma das maiores dores de Pedro foi exatamente ter negado Jesus. Ele teve que viver com essa dor. Horas depois negou Jesus 3 vezes. A falta de oração fragilizou sua coragem. Pedro não era um covarde. Pedro era um homem corajoso. Pedro, inclusive, arranca sua espada para tirar a orelha do soldado. Mas a falta de oração o fragilizou. Fragilizou a sua coragem. E Pedro nega Jesus. Ele tem medo. Olha como é interessante. Eu tenho sido vigilante ou eu estou distraído diante das tentações? Preste atenção. Não se disperse, não. Não se distraia, não. Seja vigilante. A vigilância é um segredo poderoso que acompanha a vida de oração. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa rotina espiritual, ela é uma vigilância diária. Quem é combatente, que tem rotina, sabe disso. A gente sabe que durante o dia nós temos várias tentações, vários combates na vida, vários problemas. A gente começa o dia com a palavra de força e coragem, aí nos inspira,
A gente vai lá, aí tem um problema lá no trabalho, teve um negócio que deu errado, uma pessoa que é chata que deu problema, outra pessoa que perseguiu, aí vem um desejo de alguma coisa e etc. Começa a vir. Aí chega meio-dia, aí eu rezo poderosíssimo texto, São Miguel Arcanjo. Ou seja, eu entro em combate espiritual no meio do dia. Vocês sabem que é profético esse horário que a gente reza. Muito mais que em outros horários. Por quê? Porque a palavra de força e coragem ela é importantíssima, porque ela é o start. Começa o dia com a mente em Deus. Mas começar o dia com a mente em Deus não vai te garantir de passar o dia com a mente nele. Começa a trabalhar. E se você trabalhar num lugar difícil, você sabe disso. E aí, no meio do dia, a gente para quê? Para fazer um combate espiritual. Para se levantar e o Senhor nos dá instruções. Quantas vezes a gente entra fraco e sai forte depois do texto meio-dia? Já passou por isso? Olha, 18 horas, você está saindo do trabalho. Campanha de oração para não carregarmos pesos desnecessários. Senhor, vou rezar agora com Nossa Senhora. Forte, não é isso que eu estou te dizendo? 20 horas, aqui noite de adoração profética. Nós somos revestidos de luz depois de um dia de tantas batalhas. Quem vive essa rotina está vigiando com consciência e orando com poder. Quem vive a rotina espiritual dos combatentes, eu vou dizer para você, amado, amada, quem vive a rotina espiritual dos combatentes está vigiando com consciência e está orando com poder todos os dias. Começa a viver o vigiai e orai. O orai e vigiai. Peça hoje ao Espírito Santo discernimento. É um desafio prático que eu te dou. Peça hoje ao Espírito Santo discernimento. Discernimento para quê, Geraldinho? Para vigiar melhor. Para ter mais atenção na sua vida. Vigiar os pensamentos. Vigiar as atitudes. Afaste-se do que te faz cair. É um desafio que eu te dou. O que é que tem feito você cair ultimamente? Afaste-se. Mantenha uma distância. Não é medo, é prudência. Mantenha uma distância segura. Entendeu? Vocês já viram que quando a gente está na estrada, atrás no caminhão está escrito assim: mantenha distância. O que ele está dizendo? Olha, não precisa você andar coladinho, não. Não precisa você ficar muito, extremamente longe, mas também não precisa ficar extremamente perto. Porque se houver um problema, você vai entrar num acidente. Então, mantenha uma distância segura. Afaste-se do que te faz cair. Fortaleça a sua vida de oração com mais atenção e com mais profundidade. A tentação só vence quem está distraído. Palavra poderosa. Quem ora resiste. A tentação só vence quem está distraído. Quem ora resiste. Quem ora vence. Por isso, vigie e ore para sair vencedor desse teu deserto. Pegou a palavra, combatente? Forte demais, né, meus irmãos? Olha, esta é a estratégia do vencedor no deserto. Vigiar e orar. Pegou? Guardou essas duas coisas? Não é sobre ser forte o tempo todo, porque ninguém é. Geraldinho, você não é forte o tempo todo. Não, ninguém é forte o tempo todo. É sobre permanecer em oração o tempo todo. A minha força se chama rotina espiritual. Entendeu? Não é sobre ser forte o tempo todo, porque nem eu, ninguém de vocês, nenhum de nós somos fortes o tempo inteiro. É sobre permanecer em oração o tempo todo. Quem vigia não é pego de surpresa. Quem ora não cai. Pegou a palavra?